Eu vou tentar, assim, sintetizar no meu ponto de vista, as duas questões ao mesmo tempo, que dizem respeito a essa discussão sobre essa deliberação, né, de um indicativo, e que, ao meu entendimento, também passa por essa questão que é o planejamento do retorno às aulas presenciais. E aí, em primeiro momento, eu concordo muito com o que o professor Wellington trouxe na fala dele. Ah, é óbvio que é fato que nós temos uma defasagem salarial, isso é fato, é incontestável pelos próprios indicadores. Entretanto, esse indicativo de greve ou essa suposta mobilização, uma vez que nós estamos todos praticamente em remoto, então a mobilização pelo Meet é muito complicada também, ela, de cara, ao meu ver, já se tornaria, por mais que não tenha um fundamento, mas pelo menos antipática à sociedade. E pelos movimentos de greve que eu já encampei no meu curto espaço de professor, desde a educação básica até o ensino superior, com alguns movimentos paredistas, a gente sabe que quando esse movimento não tem um amparo social, sobretudo no momento de criminalização da nossa atividade docente, da atividade universitária e da atividade sindical, ele tende a sucumbir dentro de 48, 72 horas. Além disso, para mim, aí é uma opinião também muito pessoal, acho que nós estamos vulgarizando o instrumento de greve já há algum tempo. Para mim, essas mobilizações de 24 horas, que vem sendo a tônica dos últimos anos, ela já vem, de alguma forma, vulgarizando o que seria o direito à greve. Nesse sentido, a sociedade hoje, a sociedade que eu sempre gosto de brincar com meus amigos, a sociedade real, que é aquela que perdeu 43% do poder de compra quando não perdeu emprego e quando não perdeu vida, porque não teve um amparo de uma possibilidade de trabalho remoto, essa não vai compreender a nossa intenção. Porque hoje a sociedade ela quer, na verdade, com direito ou não, com justificativo ou não, o nosso retorno. Então, nesse sentido, eu acho que qualquer movimento que leve a um indicativo de greve, ou mesmo a deflagração de uma greve, ela tende a se tornar facilmente criminalizável e até depreciada do ponto de vista da sua essência, que é a legitimidade. É só uma opinião pessoal, obviamente, acho que o coletivo é que vai decidir, mas considero uma saída suicida para o momento. E, por que não dizer, vinculada a um certo oba-oba. Aí, nessa perspectiva, o retorno presencial, ele não é mais uma questão de si há muito tempo. Observando o que os especialistas dizem, infectologistas, pessoal da saúde pública, que notoriamente têm um saber sobre isso, são quase consensuais ao dizer que o problema técnico-científico da pandemia já está resolvido há pelo menos um ano, que são os normativos, os protocolos, a vacinação. Agora, cabe, obviamente, nós adequarmos protocolos, ajustarmos condutas e testarmos. Porque eu falo de um lugar que é o SERES, em Caicó, que nem se compara ao que seria o Campo Central na sua totalidade. Isso é óbvio. Então, uma solução que vai ser para o SERES, para o curso de pedagogia com 50 alunos, ou para o curso de geografia com 25, é totalmente diferente da realidade do Campo Central, onde vai circular 30, 40 mil pessoas. Então, nós não vamos ter uma decisão universal. Isso é fato na minha cabeça. Agora, os protocolos, eles já existem. Se a gente abrir a última norma técnica da Fiocruz, que é de outubro do ano passado, anterior à Ômicron, obviamente, ela já coloca lá de maneira muito objetiva. O retorno às aulas é possível com uma taxa R, que é a taxa de transmissão menor ou igual a 1, e as condições de leitos hospitalares abaixo de 60%. Desde que se tenha todo mundo com o ciclo vacinal completo e o distanciamento mínimo de 1 metro. Então, essas são as condições objetivas. Na reunião, na última reunião local, a minha briga,
óbvio, sem ser irresponsável porque não tenho acesso ao orçamento, mas foi fazer uma pergunta: será que dentro de 24 meses não se teve a possibilidade ou capacidade de se planejar com racionalidade? Porque nós temos no SERES, por exemplo, salas de aulas que estão igualmente a março de 2020. Não cabe a mim responsabilizar gestor pelo fato de não ter aberto ou não uma janela, mas cabe a mim dizer que a ciência comprova a necessidade de ventilação em salas de aula. Se não foi feito, obviamente isso precisa vir à tona também por que não foi feito. Se vai ter uma atualização do protocolo acerca da ventilação, que é inclusive o que está acontecendo nas escolas, diga-se de passagem, é uma outra questão. Então, outra coisa que eu acho que aí o sindicato pode não deliberar, mas mediar, é a seguinte: acho que os alunos mais vulneráveis precisam de uma atenção da gestão em relação aos equipamentos de proteção individual. Isso, para mim, é fato. E acho que é viável mediante todos os outros auxílios que já existem historicamente na universidade. Agora, não voltar, pelo menos desde agosto do ano passado, não foi uma decisão técnico-científica, foi uma decisão política da Universidade Brasileira, não estou falando nem da UFRN. E aí não entendo que cabe agora uma deflagração de um movimento paredista diante de todas essas variáveis que eu mencionei, sobretudo o não apoio popular, que vai dizer que nós não trabalhamos esse tempo todo, que esse é o senso comum da população e que vamos continuar sem trabalhar e querendo um aumento. Aumento esse que, apesar de justo, como o Wellington muito bem pontuou, vem por um interesse muito maior das castas do serviço público. Então, a minha fala é mais ou menos nesse sentido. Acredito que temos que, sim, planejar, executar protocolos e observar. Casos vão haver, se houver casos que se distancie as pessoas, que se isole e que se vá estudando, até porque qualquer decisão absoluta dessa pandemia, ela tende a ser traiçoeira.